Olá! Hoje eu trago um livro que fala sobre tempo, o timing perfeito. Existe um tempo perfeito para você mudar de emprego? Um tempo perfeito para você se casar? Para você se divorciar? Para você começar a se preparar para uma maratona? Segundo do Daniel Pink, autor do livro Quando os Segredos Científicos do Timing Perfeito, existem várias coisas que fortalecem e que favorecem algumas decisões da nossa vida. Muito interessante. Então, através de experimentos, o Daniel, ele nos demonstra, por exemplo, que nossos afetos positivos, eles estão muito mais presentes no período da manhã. Como assim? Vocês já vão explicar. A gente tem momentos de variação. Então, de manhã, a gente tem mais entusiasmo, mais confiança e o espírito mais aberto. De tarde, né, esse afeto positivo diminui. Então, a gente tem uma predominância, pode aparecer, né, mais o afeto negativo, que é raiva, letargia e culpa. E o afeto positivo começa a subir também no final da tarde, começo da noite. Então, cientistas comportamentais evidenciaram isso como 2 sociólogos estudaram nada mais nada menos do que 500 milhões de tweets. Tweets, isso mesmo. De 2,4 milhões de usuários em 84 países por 2 anos. Então, através de algoritmos, eles evidenciaram que essa variação no afeto varia durante o dia. Mais forte positivamente de manhã, no começo da noite, à tarde tem um determinado período que esse afeto positivo perde força. Da mesma forma, outros cientistas comportamentais usaram um método chamado DRM, que é uma reconstrução do dia anterior, com 900 mulheres americanas de diferentes etnias, formações, idades, muito variadas, né? E também pediu para elas relatarem os sentimentos dela no dia anterior e corroborou os achados que a gente teve nesse estudo com o Twitter. Da mesma forma, também no ambiente de negócios, né, outros pesquisadores evidenciaram que naquelas teleconferências que as empresas de capital aberto fazem, né, eles controlaram muitos fatores, analisaram 26 mil teleconferências sobre lucros de mais de 2.100 empresas públicas por 6 anos, tá? Usando os mesmos algoritmos que eles usaram no teste do Twitter e evidenciaram que as teleconferências vespertinas foram mais negativas, irritáveis e belicosas do que as matinais. Então, meu amigo, se você trabalha numa empresa de capital aberto, faça as reuniões pelo período da manhã. E o que ele diz no livro, né? Que a gente é mais inteligente, mais rápido, mais obtuso, ou mais lerdo, mais criativo e menos criativo, depende da hora do dia. Gente, isso é comprovado, não é assim a Célia, fulano, cada um tem um horário, não, existe perfis muito próximos, tá? Isso que eu achei muito interessante. Então, de acordo com outro neurocientista e um cronobiólogo, né, um biólogo que estuda o tempo, da Universidade de Oxford, dizem que os efeitos ao longo do dia podem explicar 20% da variação do desempenho humano em testes, em ações, em atividades cognitivas. No período da manhã, a gente está muito mais atento, então testes mais que você precisa de concentração, de foco, mais análise, de manhã a tua vigilância está mais forte. Já quando você precisa de insights, de distração, que não é o foco, é a divergência, é a criação, talvez manhã não seja ideal, porque a gente está muito mais concentrado e a gente tem dificuldade em dispersar. E no período da tarde a gente dispersa muito mais facilmente. Gente, o livro aqui traz muitas coisas, né? Considerando essas variações. Ele nos diz que a gente, por exemplo, a gente se divide em... Olha isso. Os seres humanos, todos nós, a gente pode se dividir em cotovias, corujas e terceiro pássaro. Ou seja, são cronótipos. Quer dizer, existem pequenas variações entre as pessoas. A cotovia, tarefas analíticas, mais foco, né, no início da manhã. A coruja, fim da tarde e noite, ela tá mais forte. E o terceiro pássaro, início ao meio da manhã. Vejam, né? A coruja, fim da tarde e noite. Na manhã, ela tá mais propensa para ter insights. Ou seja, ela tá mais dispersa, não é o ponto alto dela de foco. O terceiro pássaro, no final da tarde, começo da noite. E tarefas de insight para a cotovia, fim da manhã e começo da noite. Então, quando que ela causa a boa impressão? Todos os 3 na manhã, tomando uma decisão
Início da manhã para a cotovia, início ao meio da manhã para o terceiro pássaro e a coruja já é à noite. Então a gente tem testes aqui para evidenciar que tipo de cronótipo você é. Gente, o livro traz muitos manuais, muitas dicas que eu achei sensacional. Eu não vou conseguir falar todas para vocês, mas por exemplo, nos diz quando que a gente deve se exercitar. Se você quiser perder peso, então, se você quer se exercitar para perder peso, quando acordamos após termos ficado sem comer nada por pelo menos 8 horas, nossa concentração de açúcar no sangue está baixa. Como precisamos de açúcar para servir de combustível numa corrida, por exemplo, o exercício matinal vai utilizar a gordura humanizada em nossos tecidos para suprir a energia do que necessitamos. Já se você quer evitar se machucar, final da tarde é melhor, porque os músculos estão aquecidos. Então ele dá dicas, melhor humor. Então, você que treina de cardio de manhã, para ter melhor desempenho à tarde. Então, dá várias dicas de quando que você deve se exercitar. E as dicas para todo mundo de manhã. Tomar um copo d'água assim que acordar é muito bom. Não tome café preto assim que você acorda, porque a gente começa a produzir cortisol e a cafeína interfere na produção de cortisol para a gente aproveitar o sol pela manhã. E se você for ter consulta com um psicoterapeuta, também período da manhã. Gente, tudo isso muito evidenciado. Então, à tarde, por que a maioria das pessoas, todos nós temos declínio à tarde? Eu sou uma delas, eu já tinha evidenciado isso. Normalmente, a gente tem um declínio do nosso foco da vigilância 7 horas após a gente acordar. Pessoal, quais as implicações disso? Ele trouxe vários estudos mostrando cirurgias realizadas de manhã e de tarde. Eu, se eu for marcar uma cirurgia, só vou marcar de manhã. Efeitos adversos de anestesia, eles evidenciaram que às 9 da manhã aconteceram 1%. Já às 4 da tarde, 4,2%. Então vejam, você vai passar por uma cirurgia, as pessoas, os cirurgiões, a equipe médica, ela não está tão focada quanto ela estaria de manhã. Olha que isso é comprovado, pesquisando dados de várias áreas. Ele fala também do cochilo perfeito, que é importante depois do almoço, então nesse momento das 7 horas, depois você tirar um cochilo de uns 10 a 20 minutos, que é bem importante, né? Que nos ajuda a recuperar, né? Então, não precisa ser uma siesta de horas, porque daí o efeito não é o mesmo, mas sim uma recuperação lenta, né? Um espaço mais curto. Gente, ele dá dicas para tirar o cochilo perfeito, ele dá a importância da gente ter pausas durante o dia para melhor funcionamento, a regularidade, então micropausas. Então, antes de começar, a regra do 20-20-20, tá? Antes de começar uma tarefa, ajuste o alarme. Então, a cada 20 minutos, olhe para algo a 6 metros de distância por 20 segundos. Se está trabalhando no computador, essa micropausa vai descansar sua vista e melhorar sua postura. Gente, ele fala muita coisa, pausa social, pausa de movimento, para curtir a natureza, a importância da meditação, a importância dos intervalos, o quanto os intervalos e as pausas melhoram o nosso desempenho, seja em tarefas cognitivas, seja em tarefas de insights, em tarefas criativas, tá? Bom, gente, ele fala também dos marcos temporais. Quando a gente quer iniciar algo, a gente normalmente procura, por exemplo, dieta, dados do Google. A procura pela palavra dieta acontece 82% mais no início do ano. Ela está acima no início da semana também 14%, e depois de um feriado nacional 10%. Então a gente tem a importância dos inícios, né? Comparecimento à academia, de início de semestre, 47% a mais, depois do aniversário. Então, como as marcas temporais nos ajudam, tá? Fazem com que a gente realmente se concentre e se dedique mais. Então, por exemplo, a importância de fazer um início bem feito, a importância do início para o decorrer do projeto. Uma dica que ele deu que eu achei muito interessante, para ambiente corporativo. Presuma que estamos 18 meses no futuro e nosso projeto foi um completo desastre. Fala para o teu time isso. A equipe, usando o poder da visão em retrospecto, oferece algumas respostas. Talvez a tarefa não tivesse bem delineada, talvez você contasse com poucas pessoas, pessoas demais ou pessoas erradas. Talvez não tivesse um líder claro, objetivos, realistas.
Então imagine o fracasso de antemão para não queimar a largada. Então ele fala dos inícios, a importância dos inícios, a importância que ele tem, tudo isso super comprovado, né? E depois ele fala dos pontos médios. O que ele diz dos pontos médios, né, gente? Que a gente, no meio, que é no meio de uma atividade, a gente tem momentos que ou a gente declina, a gente diminui a nossa energia, ou a gente tem uma explosão de energia. Então, o importante é a gente ter essa consciência disso. Então, tem a ver também com a meia-idade. Então, o meio de vários momentos e várias atividades faz com que a gente tenha um momento de decisão. Normalmente, não é harmônico, ou ele requer um esforço para a gente não cair no declínio, ou para a gente, pular e ter uma grande atividade para cima. Eles fizeram estudos, não sei se vocês conhecem o Chanukah, né, da comunidade judaica, então eles mostraram que as pessoas, as velas no meio é um processo longo, cada dia se acende, né, as velas do menorá, mas no meio as pessoas param de acender as velas. Então, no meio de qualquer atividade, ou a gente tende a parar ou tende a dar um gás e continuar. E a gente tendo consciência disso, funciona muito melhor e a gente tem grandes oportunidades. Gente, tem muita coisa legal. Fala a importância do timing coletivo, da sincronicidade que a gente tem com as pessoas. Fala da importância de a gente ter esse tipo de atividades, como faz bem pra gente, como cantar num coral, como dançar, tá? Várias pesquisas. Por exemplo, uma pesquisa realizada na Universidade de Oxford revelou que crianças participando de uma brincadeira rítmica e sincronizada de bater palmas e pés tinham maior probabilidade de depois ajudar os coleguinhas do que crianças participando de brincadeiras que não exigiam sincronia. Fala dos entregadores de marmita na Índia, da sincronia deles. Fala da importância do barato de sincronizar, de correr em grupo, de fazer atividades em grupo. E ele dá muitas dicas, gente, muitas dicas pra gente praticar no livro todo. Eu tô, assim, encantada da importância dos rituais em grupos, tá? Pense isso no ambiente de trabalho, mas que seja uma coisa orgânica, natural, não algo forçado, porque também não funciona. Tem até dados falando dos tempos verbais, que em países onde o tempo verbal futuro é mais forte, tem uma relação com o tempo de maneira diferente, uma preocupação com o futuro maior do que em outros países que tem o tempo verbal mais fraco. Então, gente, muito estudo, muita pesquisa, muitos dados interessantes para você controlar bem o seu dia, distribuir suas atividades do seu dia, os seus projetos, sejam individuais, sejam em grupo. Então, como utilizar melhor, entender que cronótipo que você é, como se tornar não só mais produtivo, gente, a gente está numa era que a gente tem que se tornar mais feliz. Então, saber que momento que você vai parar para criar, a importância das pausas, mais qualquer coisa, né? De você se programar, de você meditar, ocupar, usufruir a energia do sol. Então, é um livro que eu recomendo fortemente, tá cheio de anotações e eu vou ler muitas e muitas vezes para melhorar meus hábitos, trazer mais consciência nas minhas decisões, considerando tudo isso que eu falei aqui e muito mais que está no livro. Espero que vocês tenham curtido.